Nuage. It's everywhere. Bom, vamos iniciar então. Primeiramente, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Crie seu primeiro ambiente na AWS em 30 minutos. É um prazer ter vocês aqui para aprendermos juntos aí como criar um ambiente na nuvem de forma rápida, segura e escalável. Eu sou a Nicole, eu sou especialista da área de negócios aqui da Nuage IT e vou conduzir a abertura e mediação também do nosso encontro de hoje. Só para trazer um contexto, nesse webinar vamos mostrar passo a passo como colocar uma infraestrutura em produção na AWS de maneira prática, descomplicada, para que vocês também possam aplicar no dia a dia de seus negócios ou também dos seus projetos. Hoje eu conto com a participação do João Paulo Gonçalves, arquiteto de soluções aqui da Nuage IT, também certificado AWS. O João ele vai compartilhar dicas valiosas, boas práticas e também demonstração aqui ao vivo para que vocês saiam desse webinar prontos para colocar o ambiente de vocês em produção na AWS. E algumas orientações rápidas antes mesmo de passar a palavra aqui para o João. Fiquem à vontade, tá, pessoal, para enviar qualquer tipo de pergunta no chat. Nós vamos estar aqui sempre observando as perguntas de vocês. No final, também teremos um momento dedicado para responder essas dúvidas. E o webinar também está sendo gravado aqui para que seja enviado após a finalização para todos os que foram inscritos e que estão participando também. E sem mais demora, vamos iniciar. João, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Perfeito, Nicole. Muito obrigado. Primeiramente, pessoal, eu queria desejar uma boa tarde a todos que estão presentes aqui e agradecer pelo tempo de vocês. Acho que a Nicole trouxe muito bem qual que é a ideia de hoje. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre infraestrutura e, além de falar um pouco sobre infraestrutura, a gente também vai falar e demonstrar na prática como vocês podem criar o ambiente de vocês de maneira segura e começar a utilizar dentro da AWS. E aí, ao final, a gente também vai trazer alguns benefícios que a gente conseguiu desbloquear para vocês com a nossa parceria através da AWS. Eu sou o João Paulo, hoje estou como arquiteto de soluções na Nuage, tenho mais de 7 anos de experiência com a área de tecnologia. Meu dia a dia ele é repleto de reuniões para poder falar das necessidades dos nossos principais clientes e parceiros. E durante o meu dia a dia, né, essas reuniões que eu realizo, eu venho falando bastante com os nossos clientes sobre migração, sobre como utilizar os serviços da AWS. E a ideia é justamente mostrar para vocês o quão simples é e quão rápido é você provisionar os serviços da AWS hoje. E até para a gente poder começar, eu quero trazer uma breve apresentação sobre quem somos, né, e como podemos apoiar vocês. Hoje, a Nuage é uma das únicas e principais empresas do Brasil que fala dos 3 principais segmentos de tecnologia, onde esses segmentos a gente começa com um time totalmente focado e especializado na parte de desenvolvimento de aplicações, e são aplicações desenvolvidas com foco de usufruir 100% dos benefícios que a nuvem tem para entregar, e a gente vai falar desses benefícios hoje, seja eles escalabilidade, durabilidade, performance, rodar aplicações ali quebradas em microserviços dentro da AWS, arquitetura que são baseadas em eventos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses termos, tá? Então é um time muito especializado na parte de desenvolvimento de aplicações, mas além disso também um time especializado e focado na parte de soluções de dados, seja tanto na construção e manutenção de estruturas de dados, né, banco de dados como um todo, mas além disso também ambientes analíticos, onde a gente consegue construir data lakes, data warehouses, construir ambientes que vocês consigam fazer tanto análise, mas também, além da análise, a parte de predição, quando a gente conecta a inteligência artificial nesses dados. E por último, a parte de infraestrutura em nuvem, muito focado em AWS, que é justamente aí que a gente traz uma jornada de parceiro muito interessante, onde a gente tem diversas conquistas nas quais a gente tem bastante orgulho. E dentre essas conquistas, hoje somos reconhecidos como um parceiro altamente especializado para trabalhar com essas tecnologias e um dos melhores para fazer entrega dos serviços da AWS. Além disso, a AWS ela traz uma visão bem interessante, onde ela reconhece o nosso time como especialistas em alguns segmentos em específicos, como, por exemplo, o segmento de networking e segurança, que são segmentos da tecnologia dentro da AWS, mas além desses segmentos, a parte de SMB e educação.
E aí a gente também tem frentes voltadas para a parte de DevOps, operações, inteligência artificial generativa, no qual a AWS nos reconhece aí com essa certificação. E também certificações para serviços em específicos ali dentro da AWS. Então a gente tem diversos SDPs que a gente chama, que nos reconhece como especialista para trabalhar com diversos serviços e os principais serviços da AWS que estão presentes na maioria das arquiteturas que a gente utiliza quando construímos soluções que envolvem esses serviços da AWS. Além disso, ao lado eu trago duas visões bem interessantes. Uma delas é que a AWS nos reconhece como parceiro do ano para fazer entregas com excelência, né, desses serviços da AWS. E também estamos entre as 10 melhores empresas para se trabalhar e fazer entregas de serviços reconhecidos pela revista CEO Review, que nos coloca aí como uma dessas 10 melhores empresas, né, onde grandes empresários, empresas podem escolher ali através dessa classificação para que seja implementado esses níveis de soluções, né? Aqui a gente gosta de destacar esse top 3, né? Hoje somos reconhecidos como top 3 Brasil para poder trabalhar com a AWS, onde a gente considera essas 6 competências que eu comentei, né? Networking, SMB, Education, Security, DevOps e Operation. Mas além dessas 6 competências, os 10 STPs dos 10 principais serviços da AWS. E aí, como eu comentei, são selos que vão atestar o nosso know-how e a nossa ultra especialidade para trabalhar com esses segmentos e também com esses serviços da AWS especificamente falando. E aí, como eu tinha comentado, agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho da visão de infraestrutura, né? Os seus conceitos, toda a questão de linha do tempo e estratégias que eram utilizadas para poder provisionar serviços e disponibilizar esses serviços para que os usuários acessassem, né? E aí, para quem não conhece e está assistindo a gente hoje, infraestrutura de tecnologia basicamente são conjuntos de recursos, tanto físicos quanto também virtuais, que vão ser necessários para que a gente consiga executar e gerenciar quaisquer tipos de aplicações, bancos de dados e qualquer outro tipo de serviço de tecnologia. E uma infraestrutura de TI, ela é dividida em 5 principais pilares, onde a gente tem o pilar de hardware, que é basicamente servidores, parte de rede, parte de armazenamento, a parte de software básico, que é a parte de sistemas operacionais, a parte de virtualização. E aí a gente traz também a visão de redes, que é muito importante, porque a gente tendo os servidores, tendo a parte de armazenamento, eu preciso gerar uma conectividade tanto entre esse hardware, entre um servidor e outro, mas também trazer a conectividade para os usuários, para que eles consigam consumir os workloads que estão ali presentes, né? Além da parte de hardware, software básico e rede, a gente também tem as instalações físicas, porque esse hardware, seriam servidores, eu preciso colocar ele em algum local, em um data center, né? E dentro desse data center eu preciso entregar também toda a questão de energia, refrigeração, conectividade e assim por diante. E por último, como quinto pilar, a gente traz a visão dos recursos virtuais, que é quando a gente provisiona máquinas virtuais para que a gente consiga hospedar as aplicações dentro delas. E aí a gente tem a parte de containers e muitas vezes até serviços em nuvem. Então, basicamente, esse é o conceito de infraestrutura de TI. E aí, conectando com esse conceito de infraestrutura de TI, a gente tem toda uma linha do tempo dessa infraestrutura, que é basicamente como que a gente vem hospedando as nossas aplicações ao longo de todo o tempo que a gente consegue entregar esse nível de produto ali para os nossos clientes consumirem, nossos clientes, os nossos usuários. A gente tem aqui 7 principais formas que vieram surgindo durante todo o decorrer do tempo, onde a primeira forma, e a mais utilizada há muitos e muitos anos, é o on-premise, que é basicamente quando toda essa infraestrutura que a gente vai ter que provisionar, que eu trouxe anteriormente, ela é provisionada de maneira própria dentro da própria empresa. Então o negócio ele vai lançar um produto, ele vai ter que provisionar todos os servidores, a parte de hardware como um todo, a parte de rede, o data center, a parte de energia, resfriamento, enfim, tudo vai ter que ser provisionado pela empresa. E aí, essa é basicamente o on-premise, né, a maneira local que a gente consegue hospedar essas aplicações. Mas além do on-premise, a gente também tem o colocation, que ele surge com a ideia onde a empresa ela compra e mantém seus próprios servidores, mas a instalação física, a parte de cuidar do resfriamento, da energia, etc., conectividade, quem cuida é a empresa que está fazendo esse colocation.
E aí, conectado com o colocation e tendo um avanço, né, nesse tipo de estratégia de infraestrutura, a gente também tem a hospedagem dedicada, que é basicamente quando você aluga um servidor físico inteiro de um provedor específico dessa empresa que entrega esse nível de serviço, e ela vai cuidar do hardware que você vai estar consumindo ali, mas o uso é totalmente exclusivo seu. Ninguém vai compartilhar desse recurso. Só que quando surge essa hospedagem dedicada, a gente percebe a possibilidade de trazer um modelo de negócio onde eu tenho um servidor físico particionado virtualmente em inúmeros servidores, e aí a empresa entrega esses serviços, né, essas máquinas virtuais para que a gente consiga consumir. Isso era interessante na época porque entregava um servidor de maneira muito mais barata para que a gente conseguisse consumir e hospedar a nossa tecnologia, hospedar nosso produto ali dentro. E aí, com o avanço, né, então, saindo do cenário do on-premise, do colocation, hospedagem dedicada e AVPS, começa a entrar as primeiras visões de nuvem, onde surgiu nuvem privada, trazendo ambientes de nuvem que eram usados exclusivamente por uma organização, onde poderia ser tanto dentro de um data center que era próprio das empresas, ela criava sua própria nuvem privada, ou também uma infraestrutura de terceiros. Então, uma empresa, ela constrói todo o data center e faz a entrega dessa nuvem, né, desse data center, desse servidor ali, para que o usuário e as empresas pudessem subir os seus produtos e as suas aplicações. E aí, ao final, eu gosto de trazer também a parte de nuvem pública, que é justamente o foco de hoje. Que quando a gente surge a possibilidade de trabalhar com uma infraestrutura compartilhada, onde ela vai ser totalmente operada e provisionada por grandes provedores, grandes players de mercado, como, por exemplo, AWS, Azure, GCP. E aí o interessante da nuvem e o grande avanço e revolução que a gente teve com ela foi a possibilidade da gente contratar recursos totalmente sob demanda. Então eu só vou pagar pelo que eu for utilizar. E além de ter também inúmeros serviços específicos para cada finalidade da sua aplicação. E a gente vai entrar um pouco mais no detalhe nesse quesito. E aí eu trago até uma visão da nuvem privada também, que é outra possibilidade que a gente tem de infraestrutura, que é quando a gente combina tanto uma nuvem privada, que é quando você pode ter ali um data center local que você consegue acessar, conectado a uma nuvem pública. E aí você consome dos serviços desses grandes players de mercado e vai intercalando entre um e um outro, e eles vão se comunicando ali. E aí, eu queria até trazer, diante de toda essa explicação da linha do tempo da infraestrutura, como era a era pré-nuvem, que a gente chama, né? Como que era antigamente e quais eram os principais pilares e obstáculos que a gente tinha? Quais eram essas dificuldades, né, que apareciam para as empresas? A primeira delas é em relação ao alto investimento que a gente tinha para poder iniciar e lançar um produto no mercado, que a gente chama de CAPEX, né? Porque assim, quando a gente fosse provisionar um produto que várias pessoas e vários usuários fossem consumir, eu precisava construir tudo aquilo que eu expliquei na parte de infraestrutura. Toda a parte de hardware, toda a parte de software, toda a parte de rede, conectividade, data centers com energia, resfriamento, então, tudo isso eu tinha que provisionar. Então imagine o alto investimento que a gente tinha nesse processo. Além de também ter um planejamento de capacidade com meses ou anos de antecedência. Porque eu tinha que entender o que eu ia precisar para poder aguentar o meu modelo de negócio e o meu produto. E o grande problema que a gente enfrenta com esse tipo de planejamento de capacidade é ou recursos que muitas vezes eles vão ser ociosos, porque eu vou ter que provisionar uma máquina muito grande para ela aguentar um pico, e aí grande parte do tempo, pela variedade de consumo da minha aplicação, esse recurso ficaria ocioso, ele só seria consumido de fato 100% nos momentos de pico, ou se eu não provisionasse um recurso muito grande para poder aguentar os momentos de pico, pode ser que aquele recurso ficasse insuficiente. Aí o consumo da minha aplicação ele ia ser maior do que eu tenho ali de recurso e, consequentemente, a minha aplicação ela ia entrar em gargalo. Ela ia topar o recurso e provavelmente iria cair. Né? Então esse era outro grande cenário que, inclusive, conecta até com esse outro pilar que eu trago, que é a questão da escalabilidade muito lenta e custosa. Então, muitas vezes acontecia de eu provisionei a infraestrutura para poder aguentar meu produto, o meu negócio cresceu de maneira muito rápida, e aí para poder fazer essa escalabilidade, primeiro que era lento, porque eu teria que comprar muitos recursos, chamar uma equipe para poder fazer toda a instalação, e além de ser lento o processo, era muito custoso, custava muito caro eu fazer isso. E para que eu conseguisse manter uma infraestrutura desse nível, eu teria que ter equipes especializadas e dedicadas nessa operação 24/7 para poder prevenir que qualquer tipo de coisa acontecesse
a esse ambiente. E aí, diante de todas essas dificuldades que foram aparecendo e as empresas tendo que enfrentar, vem a grande revolução da nuvem, que é justamente quando a gente consegue entregar um tipo de infraestrutura que conseguisse sanar todas aquelas dores. Primeiro, que aquele primeiro pilar que eu comentei, né, relacionado a um alto investimento inicial, ele já foi quebrado, porque aqui eu não preciso provisionar nenhum tipo de hardware físico, de data center ou coisas relacionadas, porque basta eu entrar dentro do console AWS e provisionar os serviços que eu preciso. E vocês vão ver o quão rápido isso é, o quão prático e simples é de ser feito, tá? Então esse foi o primeiro pilar que foi quebrado. Mas além disso, eu tinha uma elasticidade, já tenho, né, uma elasticidade muito interessante, porque eu consigo, por ser uma estrutura de um player que está me entregando, escalar para cima ou para baixo em questão de minutos, conforme eu precisar. Então, consigo construir arquiteturas que têm um auto-scaling, né, um escalonamento automático muito simples e muito barato. Então, conforme eu precisei escalar, eu consigo automatizar o processo para os recursos que irem crescendo. Não preciso mais, ele vai e reduz, me entregando tanto disponibilidade, porque o meu recurso ele vai estar sempre disponível para os meus usuários, mas além disso também redução de custo, porque eu não vou estar pagando por um recurso ocioso. Outro ponto que eu já destaquei bastante aqui é a questão de você pagar apenas pelo que você estiver utilizando, porque de fato você paga apenas pelas horas e pelos segundos que você está consumindo dos serviços dentro da AWS. E aí a gente traz também com essa revolução da nuvem a questão da globalização, porque aqui a gente tem uma infraestrutura distribuída por todo mundo, porque a AWS, principalmente, sendo uma das maiores nuvens do mercado hoje, ela tem uma infraestrutura global com regiões espalhadas por todo o mundo, que você pode provisionar os seus serviços ali dentro. E o interessante também da nuvem é que você consegue trazer uma inovação extremamente acelerada, porque lá dentro, como eu tinha comentado, você tem inúmeros serviços disponíveis dos mais diversos tipos, como por exemplo, serviços de inteligência artificial, serviços de big data, serviços de IoT, sem que você tenha que reinventar a roda, ou seja, precisar investir pesado construindo toda uma infra e também toda a questão da lógica do software, da IA, do zero. Você pode consumir algo pronto que vai atender às necessidades do seu negócio, o que é muito interessante. E para as empresas pequenas, a gente tem uma barreira de entrada muito menor, justamente porque a gente sabe que uma empresa que está começando, ela não tem tanto capital para poder investir em infraestrutura. E ela, consumindo da nuvem, ela não vai precisar fazer esse nível de investimento. Beleza? E aí, conectado com essa visão da revolução da nuvem e a possibilidade de a gente trabalhar com infraestrutura nesse modelo que eu acabei de comentar, eu queria trazer para vocês a Cloud AWS, que, como eu já comentei, dentre todos os outros players de mercado, ela se classifica como número um, onde grandes empresas que realizam essas pesquisas posicionam ela justamente neste cenário. Então, você pode observar que a gente tem aqui uma pesquisa do Gartner que traz a AWS ali nessa posição e, inclusive, tem uma distância bem considerável dentro de todos esses players que fazem entregas de serviço em nuvem, como, por exemplo, Microsoft, Google, Alibaba Cloud, Oracle e vários outros, né? E outro ponto que é bem legal destacar também é em relação à quantidade de serviços que a gente tem disponível dentro da infraestrutura da AWS. E aí, como eu tinha comentado, a gente tem serviços ali de computação, serviços de armazenamento, serviços de banco de dados, serviços de inteligência artificial, serviços para a parte de análise de dados. Então, de fato, é algo muito amplo e muito completo que você consegue consumir ali dentro da AWS. E aqui, como eu tinha trago para vocês, essa é a visão da infraestrutura que a AWS traz para a gente. O quão grande e o quão robusta é a infraestrutura que a AWS entrega. Então você pode observar que cada ponto laranja desse aqui é uma região que a AWS tem presente em todo o mundo. E cada região dessa, a gente vai consumir as aplicações que forem provisionadas ali dentro, onde você consegue provisionar infraestruturas que são multi-regions. Então, posso colocar a minha aplicação rodando no Brasil, mas ao mesmo tempo consigo colocar ela nos Estados Unidos e assim por diante. E todas elas têm uma comunicação entre si, fazendo com que o ambiente ele se comunique, né, de fato. E a gente tem vários pilares que a gente pode utilizar para que a gente selecione a região mais adequada para o nosso negócio. O primeiro pilar é a questão de preço, porque tem várias classificações que a gente tem relacionadas a preço quando se trata de regiões. Por exemplo, no Brasil,
de fato vai ser uma região mais cara por conta da questão de impostos e etc., economia local, natureza física, etc. Então tem vários pilares que são avaliados para que seja aplicado a precificação dos serviços. Então, no Brasil, a gente tem um custo um pouco mais caro quando se trata dos Estados Unidos e você provisionar serviços ali dentro. Mas além do preço, a gente também analisa a latência. Então, qual que é a região que os meus usuários mais consomem a minha aplicação? O que mais, essa região vai ser a região escolhida para que eu provisione os meus serviços, na maioria das vezes. Mas eu posso unir dois desses pilares para poder escolher essa região. Por exemplo, posso entender qual que é a que tem o melhor custo-benefício. Então, que entrega menor latência, porém com menor preço. E aí, já adiantando para vocês, a gente tem aí a região do norte da Virgínia, que é uma região que tem uma latência ok, que a gente consegue consumir aqui do Brasil e não tem tanto impacto, mas que o preço é muito mais barato que a região de São Paulo. Outro ponto é, tem algumas empresas que têm alguns requisitos de conformidade de dados. Então, se é uma empresa brasileira que não pode ter um dado hospedado em outra região, aí eu vou ter que manter os meus workloads dentro do Brasil. Eu não vou poder colocar no norte da Virgínia, como eu tinha comentado. Então, é outro pilar que a gente tem que analisar. Outro ponto é a questão de disponibilidade dos serviços, porque nem todas as regiões da AWS entregam todos os serviços que tem disponível no catálogo. Tem algumas regiões que a gente vai tentar consumir o serviço e ele não vai estar disponível. Então é outro ponto que a gente tem que analisar. E também a parte de manter resiliência. Então, se você tem que manter uma alta disponibilidade, se você tem que manter as suas aplicações disponíveis, você também vai analisar qual que é a região que faz mais sentido, tanto para o seu negócio, quanto também para os usuários que vão consumir essa aplicação. Beleza? Aqui eu queria trazer para vocês também relacionado à grande diferença de você ter um data center físico e você ter um data center dentro de um data center não, uma estrutura alocada ali dentro da AWS, que é justamente o modelo de responsabilidade compartilhada. Porque quando você traz os seus workloads, as suas aplicações para dentro da AWS, a AWS ela vai ser 100% responsável pela segurança da nuvem. E o cliente, que no caso somos nós, vamos ser responsáveis pela segurança dentro da nuvem. O que isso quer dizer? A AWS ela vai cuidar da parte de segurança do data center, infraestrutura da cloud, descongestionamento do hardware que é antigo, então ela vai ficar sempre renovando o seu parque computacional. Já nós, os clientes, vamos ser responsáveis pela atualização e patching das instâncias EC2, encriptação dos dados armazenados e também dados em trânsitos, e também toda a questão de controle de custos. Então, essa é uma das grandes diferenças quando se trata de responsabilidade quando você utiliza serviços dentro de uma nuvem, e aí principalmente dentro da nuvem AWS. Aqui eu queria trazer para vocês os principais serviços que a gente tem disponível na AWS hoje. Então, eu já trouxe bastante, já comentei muito sobre a questão do catálogo de serviços que a gente tem disponível. Lá dentro da AWS a gente tem serviços de computação, onde a gente vai ter tantos serviços que tem um servidor por trás, e você vai contratar processador, memória RAM, disco, mas além disso a gente também tem serviços serverless, que você consegue provisionar na sua aplicação num serviço que você não se preocupa com o servidor. Você vai pagar apenas pela quantidade de requisições, tempo dessa requisição, a memória alocada que você vai ter ali dentro. Então você não vai ter um servidor necessariamente por trás. Você consegue escalar de maneira muito simplificada e provavelmente, em muitos casos, o custo vai ser muito menor. Então, serviços de computação, como eu tinha comentado, serviços de rede, serviços de análise e até mesmo ferramentas para o desenvolvedor. Então, quando você vai fazer uma entrega contínua do código da sua aplicação, você tem inúmeras ferramentas ali para a parte de esteira de código, para a parte de repositório, versionamento e assim por diante. E para que você consiga monitorar esse serviço, a gente também tem ferramentas de monitoramento ali dentro. O próprio CloudWatch, que vai monitorar todas as questões de requisições, sendo um serviço de computação, quanto está consumindo do processador, memória RAM, disco. No cenário de um Lambda, por exemplo, que você está provisionando a sua aplicação e rodando scripts ali dentro, ele vai conseguir monitorar quantidade de requisição, tempo dessa requisição. Então, é de fato algo muito completo que a gente tem quando se trata de monitoramento e ferramentas de observabilidade ali dentro da AWS. Além disso, serviços de segurança, inúmeros, para a parte de ataque de DDoS, análise de vulnerabilidade, enfim, vários serviços disponíveis de segurança. Serviço para a parte de armazenamento, seja armazenamento de objetos, seja armazenamento de instâncias mesmo, de fato, você tendo um disco acoplado ao seu servidor, você tem essa possibilidade ali dentro.
serviços específicos para a parte de banco de dados. Então, você tem um serviço para a parte de banco de dados relacional, não relacional, serviço para a parte de banco de dados voltados para a parte de cache. Então, tem inúmeras possibilidades para a gente poder trabalhar ali dentro. Então, de fato, são muitos serviços, inclusive algum deles a gente vai ver aqui na prática no console da AWS, e eu queria até comentar um pouquinho sobre eles. Um desses serviços que a gente tem disponível na AWS é o próprio IAM, que é quando você cria uma conta dentro do console, você vai usar esse serviço para poder criar usuários. Então, dentro de uma conta AWS, em uma infraestrutura, você pode ter 50, 100, 200, 1000 usuários ali dentro. E o legal é que para cada usuário desse você consegue anexar políticas que vão trazer a permissão que esse usuário vai ter dentro da AWS. Então você vai controlar quem pode fazer o que dentro da sua conta AWS. E aí, para facilitar essa gestão, você ainda consegue criar grupos de usuários, anexar lá 100, 200 usuários nesse mesmo grupo e anexar uma política a esse grupo, e todos aqueles usuários que fazem parte vão receber essa política e, através dessa política, vão conseguir consumir o serviço da AWS. Então, você pode configurar lá para o usuário poder utilizar apenas o serviço EC2, que eu expliquei para vocês, que você pode provisionar as aplicações ali dentro, ou utilizar apenas o S3 para poder armazenar objetos, imagens, arquivos, PDF e assim por diante. Então, a gente tem aqui um gerenciamento muito amplo, né, muito completo com esse serviço dentro da AWS. Outro serviço que vocês vão ter muito contato é a própria VPC. A VPC, ela basicamente, em sua tradução, é a Amazon Virtual Private Cloud, que é a sua rede virtual dentro da nuvem. Você vai conseguir provisionar essa rede, e tendo essa rede, você vai conseguir provisionar os serviços dentro dela. Ela se assemelha muito a uma rede tradicional que você já iria ter essa operação ali no data center local, que é o data center on-premise que eu tinha comentado anteriormente, né? Então, você provisiona essa VPC e dentro dela você sobe todos os serviços e aí gerencia a tabela de rotas, abre portas ali de acesso para os seus usuários, define os IPs e assim por diante, tudo dentro dessa VPC. Então, é um serviço muito importante quando se trata de consumir ali os serviços da AWS. Aqui eu trago o serviço EC2, que hoje é um dos principais serviços que a gente tem dentro da AWS, porque ele entrega poder computacional totalmente seguro e redimensionável dentro da AWS. Então você pode configurar uma quantidade de processador, uma quantidade de memória RAM, uma quantidade de disco, subir as suas aplicações dentro dele e você ir gerenciando ele de maneira muito simplificada, aumentando e diminuindo os recursos ali para que, que a sua infraestrutura ela consiga suportar os acessos dos seus usuários dentro da sua aplicação. Aqui uma visão do S3, que é um serviço de armazenamento de objetos extremamente durável. A gente costuma dizer, e isso é comprovado pela própria AWS, que ele tem 11 noves de durabilidade. Ou seja, quando você armazena um dado ali dentro, a durabilidade é de 99,999 até dar 11 noves de durabilidade desse tipo de dado que está armazenado ali dentro do S3. Então é de fato um serviço muito completo, muito escalável, então você não tem um limite de dados que você consegue pôr ali dentro, você consegue colocar terabytes ali dentro de vários tamanhos, né? Tipo 10, 20, 30, 50 terabytes ali dentro dele, e ele vai conseguir suportar e escalar de maneira muito simplificada e muito interessante, tá? E além desses serviços que eu mostrei para vocês, até antes da gente ir para a prática, eu queria mostrar justamente um grande impacto que a gente conseguiu trazer através da nuvem. Hoje a gente tem um case de sucesso da ClearTech, que é uma das maiores empresas de telecom aí, tanto do Brasil, mas também do mundo, né? Que tem um pé no Brasil, tem um pé no Uruguai, é gigantesca e teve seu início aí na América Latina, como eu estava comentando, né? E ela entrega serviços para a própria Anatel, consome dos serviços da ClearTech. Então é um cliente gigantesco que a gente conseguiu apoiar, e quando foi lançar o seu produto, né? Seu projeto do Steam Shake, que é basicamente um projeto que hoje a maioria dos brasileiros consome, que é quando empresas fazem ligações, elas são autenticadas pelo X-Shake. Então, se uma empresa vai fazer a ligação, quando você recebe essa ligação, vai estar ali o nome da empresa. E ela vai estar autenticada e você realmente vai saber que aquela empresa é o que previne aí diversos tipos de situação, como, por exemplo, golpes, né? De pessoas se passando por outras pessoas ou empresas e assim por diante. Então, o X-Shake, ele faz esse processo. Só que imagine uma empresa precisar provisionar uma infraestrutura que vai suportar uma solução desse nível, que vai atender todas as ligações que a gente tem aí na América Latina, né, dos países que entregam esse nível de solução. A gente precisaria de uma estrutura gigantesca. E quando foi feito o estudo por nós, no AGE,
de qual que é o nível de infraestrutura que ia ser necessário, a gente fez 2 estudos. O primeiro estudo é de um data center local, que é o que eu comentei no início, que é quando você provisiona toda a questão de servidores, conectividade, rede, o próprio local físico. A gente estimou um custo em 5 anos de 23 milhões, somente para poder ter todos esses recursos ali para poder suportar esse nível de tecnologia. Então, de fato, era um investimento muito alto. E aí, pensando nisso e pensando nesse nível de solução que eu deveria entregar, em quesito de armazenamento, porque a gente tinha que armazenar muitas ligações, em quesito de escalabilidade para poder suportar várias ligações ao mesmo tempo, e em quesito de custos, a gente começou a estudar e estruturar uma arquitetura que atendesse isso dentro da AWS, só que fosse, ao mesmo tempo, eficaz, performática e disponível, mas também trouxesse uma otimização de custos comparado com o cenário on-premise, um cenário local. E quando a gente constrói esse nível de solução, a gente consegue reduzir de 23 milhões estimados inicialmente para um ambiente local para apenas 6 milhões quando se trata desse ambiente rodando dentro da AWS. Ou seja, a gente tem 73% de redução utilizando serviços da AWS. E o legal é que, trazendo esse ambiente para a AWS, a gente não conseguiu entregar apenas essa questão de otimização de custo, mas tudo aquilo que eu comentei. Um ambiente que é escalável, um ambiente que é disponível, um ambiente que é gerenciado pela AWS e entrega justamente aquela responsabilidade compartilhada que eu mostrei no início da apresentação. Mas, além disso, uma possibilidade de ter um avanço e modernização de tecnologia muito mais simplificado, onde eu consigo conectar nessa infraestrutura serviços de inteligência artificial, que hoje muitas empresas já estão aderindo. Então, posso consumir desses dados que estão sendo gerados por essa solução do Steam Shake para poder construir soluções de inteligência artificial dentro da própria AWS, utilizando os serviços que tem ali disponível. Então, teve vários benefícios apenas eu optando por migrar e consumir, né, de uma infraestrutura que roda dentro da nuvem e roda dentro da nuvem AWS. Tá? Então, esse é o principal ponto. Bom, essa é a visão da questão mais teórica que eu queria trazer para vocês, pessoal. E aí agora eu queria navegar um pouquinho dentro do ambiente AWS e mostrar para vocês como que vocês podem criar, iniciar e também consumir os serviços dentro da AWS. Eu falei diversos serviços aqui, vocês vão ver algum deles na prática, mas até para a gente poder consumir, eu vou abrir aqui a minha tela dentro do navegador para que vocês consigam me acompanhar e criar uma conta de vocês. Primeiro passo que a gente vai executar aqui é acessar um navegador qualquer. Eu estou utilizando o Google Chrome aqui e você pode pesquisar aqui pelo AWS Console. Quando você fizer essa pesquisa, o primeiro site que aparece é o da própria AWS. Eu vou selecionar esse aqui. Selecionando ele, eu consigo tanto fazer login quanto também criar uma conta. E aí eu vou selecionar a opção de criar uma conta para que eu consiga colocar os meus dados e realizar o cadastro para que eu consiga acessar essa conta ali dentro do AWS. Eu estou com a conta logada aqui, mas deixa eu sair até para poder criar uma conta em conjunto com vocês, tá? E aí, agora eu vou clicar aqui na parte de criação de conta. Bom, primeiro passo eu preciso colocar o meu e-mail e o nome que essa conta vai ter. Aí eu vou colocar aqui o e-mail que eu vou utilizar, vou colocar conta demo, tá? E o nome dela será conta demo webinar. Boa. Vou verificar o endereço de e-mail e aí ele vai enviar um e-mail para a minha caixa de entrada. Aí eu vou acessar ela aqui agora para poder colocar o código que foi enviado para ela. Acabou de chegar aqui para mim, para vocês imaginem que vai chegar mais ou menos nesse mesmo tempo. E vou colocar esse código que foi enviado para poder autenticar. Agora eu vou colocar a senha também. Deixa eu digitar aqui uma senha. Perfeito. E aí, pessoal, ele vai trazer uma visão aqui muito interessante, porque todos vocês que estão assistindo esse webinar ou qualquer outra pessoa, quando for cadastrar uma conta dentro da AWS, vocês vão receber dois benefícios, que é receber até 200 em créditos para você poder trabalhar e consumir e testar os serviços, e vão ter vários serviços que vão poder consumir desses créditos, então você vai ter um uso gratuito bem interessante. No meu caso, como eu já tenho várias contas ali dentro da AWS, eu não vou ter acesso. Então eu já vou até pular para escolher o plano pago. No caso de vocês, pode escolher o plano gratuito para vocês receberem esse crédito e poder testar os serviços. Então eu vou escolher aqui o plano pago.
Agora que eu escolhi, eu vou ter que colocar algumas informações, como, por exemplo, qual que é a característica do meu uso? É comercial para uma empresa ou é um uso pessoal para os meus próprios projetos? Coloco o nome, código do país, a região, endereço mesmo da sua casa, etc. Cidade, estado e código postal, que é o CEP, né? Eu vou trocar a tela aqui só para eu poder preencher esses dados e aí depois eu retorno a tela para cá. Só um minuto que eu já preencho aqui. E aí, enquanto isso, vocês podem preencher o de vocês também. Vou colocar aqui meu nome completo. Código do país. Boa. Já preenchi as informações. E aí agora, pessoal, ele vai pedir para que vocês preencham essas outras informações aqui, porque mesmo que vocês não cheguem a ter um consumo real em dinheiro, ele solicita que você coloque um cartão de crédito. Para caso você ultrapasse ali o consumo gratuito, ele tem alguma forma de cobrar isso de vocês. Então é obrigatório que vocês preencham as informações. Eu vou colocar o meu cartão de crédito aqui para que eu consiga consumir o serviço da AWS. E aí vocês, em paralelo, também podem ir adicionando essas informações. Eu vou só trocar a tela aqui para eu poder preencher as informações. E aí, assim que eu terminar de preencher, eu volto também ali para mostrar para vocês os outros passos, tá? Eu coloco o número do cartão aqui, a data de expiração. E ao final, pessoal, eles vão perguntar se você quer colocar qual tipo de registro fiscal. Se é pelo CNPJ ou se é pelo CPF. No meu caso, eu vou colocar o CNPJ. E aí vocês fiquem à vontade para escolher o que faz mais sentido para vocês. Se vocês tiverem alguma empresa, coloquem aí o CNPJ. Se vocês não tiverem, pode utilizar o próprio CPF de vocês. Aí, quando vocês colocarem essas informações, vocês vão clicar em verificar e continuar. O meu ele está fazendo o processo aqui e analisando as informações que eu coloquei. Ele acabou de concluir e ao final ele também vai pedir para colocar e cadastrar um número de telefone. Vou mostrar aqui para vocês qual é a tela que aparece. Então, depois que você preencheu os dados de cartão de crédito, você clica em prosseguir e aí ele vai aparecer essa tela de você cadastrar na AWS. E aí você preenche aqui se você quer receber o código de verificação tanto por mensagem de texto ou se é uma chamada de voz. Eu vou colocar o código postal do Brasil e colocar o número de telefone para poder enviar o SMS. Aí agora eu tenho que preencher essa verificação de segurança também. BPF. E aí agora ele enviou um código para dentro do meu celular aqui por SMS. Eu vou preencher o código e vou prosseguir para a segunda etapa. Acabou de chegar, coloquei o código aqui. Aí ele me avisou que eu não sou elegível para os créditos gratuitos porque eu tenho outras contas da AWS anteriores, né? Para quem já tem uma conta de fato não vai ter acesso a esses créditos. Mas no caso de vocês, se vocês nunca tiverem criado nenhuma conta na AWS, vocês vão receber aí esses 200 de créditos que eu tinha comentado. Deixa eu confirmar aqui a mensagem que ele me trouxe. Aí, como última etapa, eles trazem essa visão aqui sobre o plano de suporte. Por quê? Na AWS você tem vários suportes disponíveis. Tem o suporte básico, o developer, o BIOS, vários outros que entregam vários benefícios. Como, por exemplo, o atendimento que você consegue ter ali ao suporte da AWS, tempo de resposta menor ou maior com base ali no plano que você escolhe. Mas, para o caso de testes, eu recomendo selecionar esse plano gratuito. Acabei de concluir o cadastramento aqui. Ele vai carregar e falou aqui, ó. Parabéns, estamos ativando sua conta, o que levará alguns minutos. Você receberá um e-mail quando o processo for concluído. Aí eu provavelmente já recebi esse e-mail, porque é bem rápido essa validação, tá? Mas aí, agora para você poder acessar, é só clicar em fazer login aqui e digitar os dados. Aí ele logou automaticamente, ó, conta Demoebna para mim. Aqui a gente já tem uma conta para ser utilizada.
Aqui eu já consigo provisionar serviços, eu já consigo fazer um trabalho interessante. Aqui é o canto, eu tenho o ID da conta, eu tenho organização, cota de serviço, gerenciamento de cobrança e custo. Nessa opção, eu clicando, conforme você for consumindo os serviços da AWS, ela vai gerando ali uma fatura para mim, conforme eu for consumindo e utilizando desses serviços, e ele me cobrar ali pela forma de precificação do serviço. Então, se é um S2, ele tem um tipo de cobrança, se é um S3, ele tem outro tipo, e ele vai gerando esse consumo e detalhando para mim ali nesse gerenciamento de cobrança e custo. E aí você consegue olhar. Agora eu não vou ter visão nenhuma, porque quando eu clico, ele vai me falar que eu ainda não tenho esse dado disponível. Ó. Por quê? A conta foi criada agora. E demora um certo tempo para ele poder carregar esse nível de informação. Mas aí depois eles têm até 24 horas, e aí dentro dessas 24 horas eles vão disponibilizar esses dados para vocês também. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem os serviços visitados recentemente. Como eu cliquei lá no gerenciamento de cobrança e custos, aí ele já me mostra aqui. Conforme eu vou entrando, ele vai aparecendo. E aí, pessoal, como a ideia do webinar é mostrar para vocês como que vocês conseguem construir um ambiente do zero na AWS que é seguro, tem uma das principais melhores práticas da AWS que eu quero mostrar para vocês. A primeira é, quando você cria esse tipo de conta dentro do console da AWS, ela é conhecida como a conta raiz, a conta root, né? Que é a conta principal. Só que por melhor prática da AWS, eles recomendam você nunca utilizar essa conta para poder provisionar serviços. Ou seja, lembra quando eu expliquei lá no material que eu mostrei para vocês que a gente tem um serviço que chama IAM? Esse serviço ele é específico para você poder gerenciar usuários. Então a gente vai acessar ele agora para quê? Para a gente poder criar um usuário específico para você poder trabalhar com o serviço da AWS e não utilizar do usuário raiz. Mas antes disso até, outra melhor prática que a gente tem que fazer é habilitar a autenticação de multifator para a sua conta raiz. E aí vocês vão pesquisar aqui pelo IAM. O IAM, para você trabalhar aqui com a conta raiz, você tem que ativar o IAM Identity Center, centro de identidade. Aqui você vai clicar nele e ele vai pedir para você habilitar. Aí você pode clicar no botão de habilitar e aqui ele traz algumas informações. Então, configurar detalhes, se é a região certa que eu estou selecionando, se essa é a região que eu estou selecionando é a certa mesmo. E aí eu vou trabalhar com a do Ohio, porque agora não faz tanta diferença, mas você pode trabalhar aqui, ó. Aqui você escolhe qualquer região que você vai escolher, que você vai trabalhar. América do Sul, a gente tem São Paulo. Europa, a gente tem Irlanda, Londres, Paris. No Canadá, tem o Canadá Central. Ásia, Estados Unidos, tem o norte da Virgínia, Ohio, o norte da Califórnia, assim por diante. Então você pode selecionar qualquer um desses. Eu vou trabalhar com Ohio mesmo. E eu vou habilitar o centro de identidade aqui para eu poder colocar a autenticação de multifator dentro do usuário raiz. Aí ele carrega um certo tempo aqui. Ele está processando, né, para poder habilitar. E aí, ele habilitando aqui agora, eu tenho acesso a fazer toda a questão de gerenciamento. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é a parte do multifator, né? Configure a autenticação de multifator, que seria o MFA. Aqui você pode escolher as opções, ó. Por exemplo, solicitar MFA aos usuários criados que você tiver ali dentro do IAM. Aí aqui dentro, eu vou colocar aqui todos os logins que forem feitos pelos usuários, ele peça para eu me identificar com a autenticação do MFA, tá? Aí ele já configurou isso para mim. Outro ponto aqui é a configuração do MFA aqui. A gente já entrou, perfeito. Deixa eu só selecionar a opção dos usuários. Painel, perfeito. Maravilha, vou pegar aqui. Aqui a gente tem uma opção de contas da AWS que você consegue gerar várias contas ali, ó, conta raiz, que é a principal, conta demo do webinar, as aplicações, conjunto de permissões a gente tem aqui também que você consegue dar para essas contas. Aqui são as configurações que a gente tem dentro do centro de identidade total. Aí ele me dá algumas opções, por exemplo, habilitar sessões aprimoradas com identidade. Aí a gente consegue isso. Aqui outra é atributos para controle de acesso, configura opções para conceder acesso aos usuários com base na característica específica. Você consegue ir habilitando tudo isso. Aqui tem alguns detalhes, como por exemplo o nome da instância do centro de identidade, a região que está sendo trabalhada, o ID da instância, ID da organização. Aqui você pode criar vários grupos de usuário também.
Então eu posso criar um grupo e colocar vários usuários dentro desse grupo e anexar uma política. Então isso é interessante também. Aqui tem a lista de todos os usuários que você pode criar do IAM. Aqui tem o painel. E aqui é interessante porque ele traz até alguns insights, ó. Gerenciamento central. Aí ele mostra que para você utilizar políticas de controle de serviços, né, para que você possa evitar a instância do IAM de ser criada ou para isolar as contas do membro que tem permissão para essa instância da conta. Então, tem essa opção aqui também. Você tem a possibilidade de monitorar atividades em suas instâncias do centro de identidade por meio do CloudTrail. Então, tudo que o usuário está fazendo é gerado um log e esse log fica armazenado. E aí você consegue saber é, quem fez o que dentro da sua conta, em que hora e qual serviço ele ativou. E também, dentro do CloudTrail, você consegue, além disso, fazer uma validação sobre qual serviço que está se comunicando em outro. Tá? Aqui tem as opções que eu tinha comentado, né? Configuração do IAM Center, confirme a sua fonte de identidade, você pode fazer gerenciamento de permissões para várias contas, configurar atributos e grupos de aplicação. Aqui é a parte de configurar a autenticação de multifator que eu já mostrei para vocês, e se você clicar aqui você vai saber um pouco mais sobre o IAM. Então a gente tem uma documentação da AWS que explica. Registrar um administrador delegado, essa é outra possibilidade que a gente tem. Então, é de fato um serviço muito completo, tá? Que tem a URL do portal AWS que você consegue acessar. Aqui tem algumas notícias que ele traz também, que é algo bem interessante. E aí agora eu vou mostrar para vocês como vocês criam um usuário do IAM que eu tinha comentado. Né? Então eu vou acessar aqui o IAM. Eu vou clicar aqui em usuários. Aqui tem toda a lista de usuários. Eu vou clicar em criar um usuário novo. E aí eu vou colocar aqui o nome desse usuário. Eu vou colocar assim, usuário demo teste. Esse é o nome dele. E eu preciso preencher essa opção, que é fornecer acesso para os usuários ao console de gerenciamento da AWS. Cliquei aqui, eu falo que eu quero criar um usuário IAM. Beleza. Aqui eu coloco uma senha personalizada. Deixa eu só salvar a senha aqui. Boa. E aqui eu posso colocar uma opção para que quando você estiver criando um usuário para algum colaborador ou alguma pessoa do seu time, na primeira sessão que ele for fazer, ele cria uma nova senha. Isso é uma melhor prática de segurança, tá? Eu não vou colocar a opção aqui até para otimizar o tempo, mas é muito importante que vocês deixem isso aqui ativo, tá? Vou colocar próximo. Eu tenho a opção de colocar esse usuário em um grupo que tem várias permissões, copiar permissões de associações a grupos, políticas iniciadas anexadas e assim por diante, ou anexar uma política diretamente. Política, basicamente, é o que aquele usuário vai poder fazer dentro da conta. Você pode colocar lá que ele pode editar ou apenas visualizar serviços específicos. Então, por exemplo, eu quero que ele tenha acesso apenas ao S3. Eu vou colocar aqui, ó, S3 Full Access. E aí a AWS ela tem uma política de menor privilégio. Então, enquanto não der a permissão para aquele usuário, ele não vai poder acessar nada. Se eu clicar aqui em anexar essa política, ele só vai poder ver o S3. No caso desse aqui, como é o usuário principal meu, eu vou colocar o Full Access, eu vou colocar Administrator Access, porque aí ele consegue acessar tudo. Gerenciados pela AWS função de trabalho. Eu coloco ela daqui, clico em próximo, eu reviso, né, todas as opções que eu tenho e crio o usuário. Perfeito. Aí aqui eu tenho senha, aqui ó, o URL para o login no console. Boa, pronto. Aí agora, o que eu vou fazer? Como eu já tenho o usuário criado, eu vou retornar na lista de usuários, vou continuar e eu vou sair dessa conta. Vou sair aqui, porque eu vou sair da conta raiz para não usar ela mais. E agora eu vou logar pelo aquele link que ele me deu. Pronto. Aqui eu vou colocar justamente aquelas informações, o nome do usuário e a senha.
Boa. Aqui eu já estou acessando por meio daquele usuário. Qual que é a outra etapa que eu tenho que fazer? Configurar a autenticação MFA, né, o multifator. Aí eu vou aqui na lista de usuários, clico aqui dentro dele, e aí tá vendo que ele já me recomenda, ó, acesso ao console, habilitado, o MFA não está habilitado. Aí eu clico, habilito o MFA e coloco aqui a opção que vocês vão utilizar. Eu recomendo utilizar um aplicativo. Vou colocar próximo. Quando preciso colocar o nome do dispositivo, vou colocar usuário, demo, teste 1. Aí você coloca a aplicação autenticadora, instale a aplicação compatível, seja um Google Authenticator, do Mobile, enfim, qualquer um desses aqui. Você vai clicar em mostrar o código QR aqui, vai colocar lá na sua aplicação de autenticação e vai inserir os códigos que aparecem aqui. Eu não vou mostrar, até por questão de segurança, mas é só clicar aqui em mostrar o QR Code, vocês vão escanear pelo aplicativo de vocês, colocar os dois códigos e adicionar o MFA. E aí toda vez que vocês forem acessar o ambiente, ele vai solicitar esse código, tá? E aí aqui o usuário ele já teria o MFA ativo, beleza? E aqui você pode criar os grupos de usuários, como eu comentei, você cria um grupo, coloca as permissões e adiciona todos os usuários dentro desse grupo e aí eles vão receber essa permissão que ele tiver, tá bom? E aí, pessoal, basicamente é isso que você precisa fazer para poder construir um ambiente dentro da AWS. Então você já tem aqui uma conta, você já consegue consumir dos serviços da infraestrutura. E aí, para que você gere a primeira camada de segurança, você faz esses processos que eu comentei. Habilita o multifator dentro da conta raiz, cria uma nova conta do IAM, dá permissão para ela, loga nela e ativa a autenticação de multifator nessa conta também. Você fez isso, você já pode começar a consumir dos serviços da AWS. E aí aqui a gente tem inúmeros serviços que a gente consegue trabalhar. Por exemplo, o EC2, para que eu consiga consumir ele, eu abro ele aqui, pesquiso nessa barra de pesquisa EC2, que é Elastic Compute Cloud, seleciono essa primeira opção, e aí ele tem outras opções, instâncias, tipos de instância, modelo de execução, solicitação spot, save in place, instância reservada. Instância reservada, save in place e spot são modelos de contratação que você consegue ter ali da instância C2. A gente pode posteriormente puxar um fórum para poder falar especificamente sobre esses modelos de cobrança. Mas eu vou até abrir aqui a parte de instâncias para vocês verem que não tenho nenhuma ativa. Mas para eu executar uma, é só clicar em executar instância. Eu coloco o nome dessa instância, né? Eu coloco aqui instância no AGE teste demo. Eu posso selecionar uma imagem que já uma imagem de aplicação de sistema operacional. E aí eu consigo criar uma imagem minha, que a gente chama de AMI. Por que eu consigo criar? Porque eu consigo deixar AMIs configuradas com o sistema operacional, aplicações já instaladas, para que se eu tiver que ficar subindo máquinas virtuais em massa, eu não ficar sempre tendo que fazer as mesmas configurações. Eu vou deixar todas padrões, eu selecionei aqui, ó, SO Linux, a imagem da máquina é uma que a própria AWS já entrega. Aqui eu tenho uma descrição, o tipo de arquitetura dessa máquina e o tipo de instância. Esse tipo de instância basicamente é a família, que é a gente tem diversos tipos de família, por exemplo, de geral, que é para qualquer tipo de workload, otimizado para memória, otimizado para processamento, outras voltadas para a parte de rede, enfim, são várias opções que a gente tem, tá? Nesses tipos de instância. E aqui, cada tipo de instância ele vai ter um tipo de processamento. Essa aqui está me entregando 2 vCPU, 1 GB de memória RAM, e aí eu consigo colocar minha aplicação ali dentro, e se isso aqui atender, eu vou conseguir rodar e os usuários vão conseguir acessar. Aqui eu vou deixar padrão, que ele vai criar um novo par de chaves, tá? Configuração de rede, ele vai criar um grupo de segurança específico para mim. Eu posso já criar também, tá? Um específico e deixar e anexar ele. O grupo de segurança, basicamente, ele vai dar a permissão de tráfego ao meu local. Ele vai liberar as portas ali daquela instância. Aqui ele está configurado como qualquer um, né? A porta 0.0.0.0/0, né? Aqui o armazenamento, né, que é basicamente o disco, então está configurando um disco de 8 GB de GP3, que é o de uso geral, tá? E aí ele tem um volume raiz ele é um volume raiz e tem 3.000 IOPS, e ele não é criptografado. E aí agora eu posso executar essa instância. Deixa eu ver se eu não deixei nenhuma informação. Criar um novo path-chaves, tipo de path-chave SA, beleza. Tá. Ensina o nome.
executar a instância. Aí ele vai executar a instância para mim, ele demora esse tempo aí, e me baixa aqui o par de chaves ainda também, e visualizar todas as instâncias. Aí agora ela está sendo executada. E aí eu conseguiria conectar nessa instância aqui Linux, e aí eu iria conseguir visualizar aqui o sistema operacional e interagir com ele para poder instalar as aplicações e assim por diante. E aí você já teria uma instância para poder consumir. Ó, Amazon Linux, aqui algumas informações, e aí você consegue interagir com ela aqui por meio do CMD. Beleza? E aí eu quero mostrar para vocês só para a gente poder encerrar também subindo um objeto aqui dentro do S3. Deixa eu só voltar aqui. No S2 só para mostrar para você que as opções que eu tenho de encerramento ali da instância. Ó. Instâncias. Eu consigo selecionar essa instância aqui e tem umas ações a serem executadas. Ó, configurações da instância. Ó, anexar autoscale. Autoscale aqui ele vai aumentar a quantidade de instâncias e diminuir, trazendo um escalonamento horizontal que a gente chama, que é basicamente ele monitorar a quantidade de acessos que está tendo na minha aplicação, para que ele monitorando essa quantidade de acessos, ele contrate mais recurso ou reduza essa quantidade de recursos para poder fazer com que a minha aplicação ela não caia, né? Tem essa possibilidade. E também não tem um recurso ocioso. E aqui eu consigo também, ó, executar instâncias, ver o estado da instância para interromper, reinicializar ou encerrar ela. Aí ele iniciou aqui o encerramento dela, né, a exclusão. E aqui no S3, pessoal, estava comentando também que eu queria trazer para vocês, eu posso criar um bucket. Bucket basicamente é um repositório onde você vai colocar ali os arquivos. Aí você tem que colocar um nome único, né? Então, usuário demo teste 1 no AJIT é o nome do meu bucket. Eu posso colocar para bloquear todo o acesso público, então ninguém nunca vai conseguir acessar esse documento. Eu vou tirar isso para que eu consiga acessar ele. Versionamento, isso aqui ele vai criando várias versões do mesmo arquivo, eu vou deixar desativado. Posso colocar criptografia, aí vai fazer criptografia do lado do servidor com chaves iniciadas pelo S3. E aqui eu clico em criar o bucket. Ele vai estar processando para criar o bucket criado. Agora eu consigo acessar o bucket clicando em cima dele e carregar os objetos para cá para dentro. Então aqui agora era só eu clicar aqui em carregar. Ele vai me trazer essa tela. Posso adicionar uma pasta para poder colocar os arquivos dentro dessa pasta ou adicionar arquivos diretamente. Aí eu posso selecionar, eu vou selecionar aqui uma imagem. Aí ela veio para cá e eu clico aqui em carregar e ela vai fazer o upload do arquivo lá para dentro. E aí a imagem já está aqui dentro. É uma imagem do nosso time dentro no evento do Summit da AWS que teve, inclusive foi até na quarta-feira dessa semana. E aqui tem um URL do objeto. Deixa eu ver se ele já vai mostrar. Ele vai me dar um erro, porque eu preciso me dar uma permissão para poder visualizar esse objeto, tá? Bom, pessoal, basicamente era isso. Eu queria agora poder encerrar com vocês trazendo uma visão de benefícios que a gente consegue desbloquear através do Nuage, tá? Benefícios da AWS, que seriam basicamente incentivos para poder implementar projetos e assim por diante. Esses incentivos a gente divide ele em três principais. Um deles é o investimento para projetos, e aí a gente consegue trazer isenção total em alguns casos, ou parcial em outros, para que a gente execute o projeto para vocês, seja migração, implementação de infraestrutura, implementação de ambiente de dados, estrutura de data lakes e assim por diante. No caso onde vocês tenham um time, a gente consegue apoiar com até 120 horas de consultoria gratuitas para poder apoiar o time de vocês. E é uma consultoria especializada tanto em infraestrutura, aplicação e também em ambiente de dados e inteligência artificial. Mas além disso, investimentos específicos para analisar o ambiente que vocês já possuam e migrar e modernizar esse ambiente para dentro da AWS com a melhor estratégia possível. Segunda frente é incentivos de créditos na conta AWS, onde a gente consegue trazer para vocês a possibilidade de fazer testes em serviços AWS sem custo, ou até 5 meses de incentivos, que aí seriam créditos na conta AWS para vocês poderem consumir e rodar as aplicações em produção de vocês.
e até mesmo desbloquear incentivos específicos para startups e também para projetos de IA e IA generativa, que são incentivos muito mais agressivos. Terceira etapa seria a parte de descontos na fatura AWS, onde a gente tem desconto na fatura AWS recorrente, nacionalização da fatura AWS de vocês, postergação de investimento. Então, se a gente tem um investimento aí para, por exemplo, todo dia 10/9, vamos pôr, você tem aí até 60 dias de postergação desse vencimento, o que é interessante porque você libera ali um budget na visão ano, né, para você poder investir em outras frentes. A gente entrega também 3 horas de consultoria gratuitas com o nosso time por mês, para vocês poderem tirar dúvidas, e uma plataforma de gestão de cloud totalmente sem custo, para que vocês consigam integrar o ambiente de vocês e ela gerar vários insights de otimização de custo, melhores práticas, segurança e assim por diante. Então é de fato algo muito interessante e que pode trazer bastante valor nas soluções que vocês precisarem e quiserem implementar aí por o negócio de vocês. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica de hoje, de trazer um pouquinho de conhecimento, né, e algumas curiosidades sobre a parte de infraestrutura, mas além disso também ver como funciona na prática. Então a gente demonstrou como é que vocês podem se cadastrar na AWS, acessar o console e provisionar serviços, mas além disso fazer isso de maneira segura, né? Então eu mostrei como vocês podem criar ali a conta raiz, mas ativar uma segurança para essa conta raiz, criar uma conta pelo IAM, que é o Serviço de Gerenciamento de Usuários, e anexar permissões e trazer uma camada de segurança a esses usuários. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Aqui eu deixo um QR Code para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Noage. E fiquem à vontade para poder entrar em contato tanto comigo quanto também com a Nicole para a gente poder marcar uma reunião e falar de qualquer necessidade que vocês possuam. É isso, e muito obrigado. Perfeito, João. Ótima apresentação, parabéns. Eu tenho uma pergunta aqui do Felipe. Ele primeiro desejou boa tarde. Tem uma pergunta: o que um dev precisa saber para tirar a certificação de Cloud Practitioner, a Cloud Developer e Database? Por onde devo estudar? Obrigada, atenciosamente, Felipe Moreira. Perfeito, Nicole. Então, sobre a questão de conhecimento, é muito importante que você já tenha um conhecimento relacionado à parte de tecnologia, tanto de aplicações, como as aplicações funcionam, elas são estruturadas, a parte de banco de dados, parte de APIs, front-end, back-end, tudo isso é muito importante que você saiba, mas a Cloud Practitioner, especificamente falando, é uma prova muito conceitual. Então, se você, por exemplo, na AWS você tem uma página lá que seria a página de guia do exame. E aí você pode acessar essa página, lá tem, aliás, a página de AWS Certification, aí você entra na parte de Cloud Practitioner, acessa o guia do exame. Dentro do guia do exame ele mostra todos os serviços que vão cair na prova. Por ser uma prova conceitual, se você souber o que cada um daqueles serviços faz, você já vai conseguir responder as perguntas e, consequentemente, passar na prova. Então, é uma prova conceitual, e aí você conhecendo esses quesitos de conceitos de tecnologia que eu comentei e os conceitos dos serviços, você consegue sair do outro lado. Aí provas de database, aí de nível intermediário, que seria o associate, né? Database, Solutions Architect, Developer, todas essas provas de nível associate, elas têm um conhecimento um pouquinho mais aplicado a caso de uso. Então vai ter caso de uso de empresas ali que normalmente têm algumas necessidades, vão ter as alternativas que são muito parecidas, mas é a alternativa que mais atende àquela necessidade que aquela empresa vai ter, de acordo com o enunciado da questão. Então, é uma prova que você tem que, dependendo de qual seja, né, se por exemplo a de desenvolvimento, você tem que ter um pouquinho mais de experiência, um pouco na prática, para poder conseguir responder as perguntas. A parte de dados é a mesma coisa. Então, você vai ter que ter trabalhado com serviços de dados da AWS para saber qual que é o serviço que mais atende aquela necessidade. Porque as perguntas elas trazem uma visão muito de prática mesmo, tá? Perfeito, João. Acho que respondeu a pergunta e não temos mais perguntas. Então, primeiro eu quero, claro, agradecer por compartilhar seu conhecimento e mostrar de forma muito prática como criar um ambiente na AWS. Foi de fato muito esclarecedor. E, claro, também obrigado a todos vocês que participaram conosco. É sempre um prazer ter essa troca e ver também o interesse de vocês em explorar mais sobre o potencial na nuvem. E como comentamos, esse webinar foi gravado e o link será enviado para todos os inscritos.
Se vocês tiverem dúvidas adicionais ou quiserem conversar sobre como aplicar essas soluções na empresa, no seu dia a dia, nosso time está à disposição, assim como o João Paulo também comentou. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Tenham um ótimo dia, ótimo final de semana e até o próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.